sou Rafael, psicólogo, e você é apenas um. Hoje é a reflexão final de Mob Psycho. Tem spoiler de todo o anime, principalmente da terceira temporada de Mob Psycho. Vamos lá. Uma história que chega ao fim e, como tudo que chega ao fim, acaba por fazer a gente repensar algumas coisas. O anime de Mob, na verdade, faz a gente repensar durante toda a história. Toda a jornada do personagem Shigeo faz a gente refletir de alguma forma. O tema final dessa última temporada e dos últimos 10 capítulos do mangá é a busca por autoaceitação que o Mob buscou durante todo o anime, e as escolhas que ele tinha que fazer a partir disso. Esse foi o grande ponto que bagunçou bastante a cabeça do Mob nessa última temporada desse maravilhoso anime. O que fazemos quando a vida nos dá uma situação que sentimos estar além do nosso controle? Somos repetidamente forçados a lidar com tais condições que desafiam nossos limites. Se estivermos atentos nesses momentos, pode surgir sabedoria que nos ajudará a saber se devemos aceitar o que está acontecendo ou tentar mudar. Esse é o ponto de Mob na história. Ele é desafiado a fazer escolhas. Na infância, o Mob era bastante expressivo. Ficava chateado, alegre, demonstrava o que estava sentindo. Após um incidente com os poderes dele, onde ele acabou machucando pessoas, ele decidiu esconder seus sentimentos, já que ele tinha medo de perder o controle novamente. Os poderes que ele tem reagem aos sentimentos dele. A supressão de suas emoções criava um outro Mob dentro dele mesmo, uma forma alimentada por emoções que ele reprimia. Tanto reprimir algumas emoções, tanto como expressá-las bastante, dependendo da situação, elas podem ajudar. Nossas tentativas de nos libertar de uma emoção, privando-a do oxigênio, que é a nossa atenção, ou então vivenciar ela por completo, por exemplo, se sentir bastante triste e começar a colocar aquela música mais triste ainda, tanto essas duas formas podem ter sucesso. Só que tem um detalhe: apenas se aquela emoção tiver uma duração curta. No caso do Mob é diferente, envolve algo mais profundo, que tinha a ver com quem ele era de fato, uma parte de si mesmo. Ou seja, em outros momentos, particularmente quando as emoções são poderosas e são profundas, a deflexão, ou seja, o oposto da reflexão, só pode funcionar por tanto tempo antes que as comportas se abram. E é isso que acontece com o Shigeo nessa temporada. Imagine assim, você pode perceber que um dia o seu apego que você tinha a uma pessoa, ele meio que desapareceu, ou perdeu sua força. Pode ser uma pessoa, um lugar, um emprego, ou também o contrário. Imagine que essas situações se tornaram mais fortes. Em ambos os casos, você não se sente mais como costumava se sentir. Isso pode acontecer mesmo que você nunca tenha considerado aquele sentimento conscientemente. Mas o dia que você percebe que sua atitude mudou, provavelmente não foi nesse dia que ela mudou. Você não estava pensando conscientemente em um assunto. Então a transição provavelmente não aconteceu em um dia. Estavam em andamento na sua cabeça por um grande tempo. No caso do Mob, podemos implicar que ele estava lá, ocorrendo o tempo inteiro, se refletindo no estado mais quieto dele, no estado retraído que ele mostrava por fora. Esse comportamento por si só era uma não aceitação de si mesmo. Mob não aceitava partes de si mesmo. A autoaceitação significa que você entende que é humano e que, é claro, você tem pontos fortes e fracos. Isso significa que você aceita que teve e continuará a ter fracassos e sucessos, mas que está disposto a se envolver no processo contínuo de autocrescimento. Você percebe que ser imperfeito é ok. É isso que não estava acontecendo com o Mob. Ele não estava percebendo que ser imperfeito é ok. Com isso, o Mob batia em si mesmo por cada pequena coisa que ele não gostava em si próprio. A autoaceitação não significa que você não trabalhará em certos atributos para o seu próprio crescimento pessoal, mas significa que você renuncia à ilusão irrealista de que você é falho se não for perfeito. Shigeo não aceitava o seu outro lado, ele o rejeitava e, consequentemente, rejeitava a si mesmo. Tanto que quando o Mob pensa em escolher sua carreira, ele não pensa em ser paranormal. E ele trabalha como estagiário do Reigen, ele já trabalha numa área, ele tem poderes paranormais. A razão é que Mob odeia seu lado paranormal, que te traz muitas vantagens, mas para ele não compensa o tanto de prejuízo que causa também. Então a gente vê em diversos momentos o Mob tentando se encaixar, frequentando grupos, conversando com pessoas. Nessa última temporada, ele tem que escolher uma carreira e também se declarar para sua amada Tsubome. Então, na cabeça dele, ele precisa correr contra o tempo e se declarar para ela. Tsubome era muito importante pro Mob. Ela não tratava ele de forma especial, só que ela é uma garota muito popular na escola. Mob se lembra dos tempos que ficava brincando com ela na infância e tem uma visão até mesmo distorcida da personalidade da Tsubome. Ele criou uma ideia sobre ela, que não é necessariamente uma realidade ou uma verdade absoluta. É apenas algo que ele criou associado a sentimentos da época que ele interagia com ela. Isso é chamado de memória associativa. A memória associativa refere-se à capacidade de lembrar relações entre conceitos e não apenas os próprios conceitos individuais. Ela é mediada pelo lobo temporal medial do cérebro. Basicamente, ele associava ela ao sentimento de aceitação. Diversos estudos, e isso se tornou a base das terapias cognitivas, mostram que pensamentos desencadeiam emoções, assim como a ativação das emoções desencadeiam a cognição. De sentimentos amorosos, orgulho em empreendimentos ou alegria que foi sentida em um momento incrível no tempo. Você pode refletir sobre o passado, porque
porque você quer recriar uma experiência emocional satisfatória, mesmo de forma breve, através de um devaneio. O lado negativo é que podemos evocar também memórias negativas, como é o caso do Mob com o incidente que aconteceu com ele no passado. E assim como às vezes associamos de forma errônea uma emoção ou um sentimento a uma pessoa, também podemos associar falsas memórias positivas a um determinado indivíduo. Talvez o seu momento era feliz, você vivia uma época feliz, então logo as pessoas que estavam ali contigo eram pessoas agradáveis também. Mas pensa bem, talvez nem eram de fato. Assim como o contrário. É apenas a gente associando memórias positivas a essas pessoas. Mob, antes de se declarar pra Tsubomi, começa a perceber que ele estava pedindo ajuda pras pessoas, ele estava se tornando mais vulnerável, mais aberto. O próprio ato de pensar em se declarar já é isso. Se declarar é uma demonstração de vulnerabilidade também. Você está se expondo a uma pessoa, você está se deixando exposto a alguém. Quando o Mob pensa em se declarar para Tsubomi, é nessa configuração que ele está. O problema é que ele quer que ela o aceite, se nem ao menos ele mesmo se aceita. A falta de aceitação pode levar a um senso fraturado de si mesmo, onde uma parte de você está com raiva, chateada, irritada, envergonhada ou desapontada com outra parte de você. E essas partes fragmentadas só podem se reconciliar quando você perdoa e aceita todas elas. De fato, um estudo de 2014 descobriu que ter baixa autoestima e uma visão negativa de si mesmo estava ligado a níveis mais baixos de massa cinzenta em partes do cérebro que regulam as emoções e gerenciam o estresse. Isso pode aumentar o risco de distúrbios emocionais e condições de saúde relacionadas ao estresse. Mob escondeu por muito tempo uma parte de si mesmo e isso acabou aparecendo pra ele depois. Ele não estava aceitando a si mesmo como ele realmente era. Ele não estava aceitando a realidade. Deixar de aceitar a realidade cria confusão onde pode haver clareza, angústia ou pode haver paz. Não aceitamos as coisas para mudar o que está acontecendo. Nem o fazemos para nos sentirmos melhor com isso. Aceitamos porque é a única coisa lógica a se fazer. O que quer que esteja acontecendo, o que aconteceu com você, não tem como ser apagado, faz parte de você. O que quer que tenha ocorrido, já ocorreu. Nós abraçamos a realidade porque ela está aqui, agora. E resistir a ela não fará com que ela desapareça. Mob não poderia deixar de ter poderes. Isso era algo impossível, ele nasceu assim. Cabia a ele a conviver com isso, com o seu passado e com as coisas que acabaram acontecendo com ele. No fundo, o Mob precisava se perdoar também. Por isso a importância de tomar uma decisão consciente de oferecer perdão a si mesmo. Não podemos nos culpar por coisas que não sabíamos, mesmo que estejamos cientes delas por agora. É importante aprender com nossos erros, mas nunca é útil continuar nos punindo por arrependimentos que possamos ter. Mob continuou se punindo por muito tempo e tentava de todo modo reparar esse erro, só que com um custo muito alto. O custo era si mesmo. Reigen sempre foi um personagem que gostava de manter as aparências, para os seus clientes e para o Mob. No final, ele acaba confessando para o Mob que ele não sabia de nada sobre poderes paranormais. Naquele momento, Reigen mostrava suas fraquezas, se tornava vulnerável. Ele mostrava naquele momento que tinha vários lados também e que não necessariamente gostava deles, porém entendia a importância deles também. Naquele momento, algo muda em Shigeo. Naquele momento, Mob, percebendo aquela vulnerabilidade do Reigen, percebe que ele também poderia se aceitar. E ele consegue fazer isso. Ele finalmente se aceita 100%. Logo depois, ele vai falar com a Tsubomi e acaba levando fora dela. Só que ele se aceitar significaria que aquilo não causaria um grande impacto nele. Você fica focado no que tem a oferecer e não no que a outra pessoa pode reparar. Quando você se aceita, você percebe o seu valor e não coloca isso na mão do outro. Não que você não tenha que melhorar. Todos nós precisamos melhorar o tempo inteiro. O não que a Tsubomi dá a ele não era para o que ele era, mas sim para o que ele não representava para ela. Para ela. Tudo bem. Ele poderia seguir em frente tranquilamente após isso. Não era o fim do mundo. Não somos preto no branco. É como se nós fôssemos a soma de várias vozes. É como se fôssemos a soma de vários mundos que coabitam dentro da gente, tornando a gente um só. A mesma pessoa que faz caridade pode ser a pessoa egoísta no final do dia. Até o Mob, que era bastante humilde, por um tempo ele ficou arrogante quando se tornou popular. Reprimir suas emoções de tristeza, angústia e vergonha não causa um efeito legal em ninguém. E depois disso vemos o Mob se tornando o vice-presidente do clube de fomento corporal, sorrindo e expressando suas emoções. Agora ele sente liberdade em fazer isso. E talvez essa é a maior liberdade e o maior poder que alguém pode ter. Mob Psycho 100 se torna uma das minhas histórias favoritas sobre amadurecimento. Você vai amadurecer quando você é adolescente, você vai amadurecer quando você já é adulto, como é o caso do Reigen. Você apenas precisa querer fazer isso, querer mudar. Aceitação e vulnerabilidade tornaram o Mob mais leve. E apesar da gente acreditar que a vulnerabilidade deixa-nos mais fraco, é justamente o contrário, ela te liberta. As cenas finais mostram o quanto ele está confortável agora, o quanto ele se sente mais ele mesmo na presença dos outros. O sorriso dele no final demonstra isso. E a grande lição desse maravilhoso anime é que apesar dos grandes desafios da nossa vida, a nossa maior batalha acontece dentro da gente mesmo. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.